A gente tá fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco de como a gente veio parar em Madrid. Vamos explicar exatamente o porquê que a gente escolheu Madrid, o que a gente está fazendo aqui, basicamente como que a gente veio parar, os processos, o processo imigratório que a gente está e talvez um pouquinho da escolha da cidade. A gente sempre viu a Irlanda e Dublin, né, em específico também, como uma porta de entrada tanto para nossa carreira na Europa quanto para mudanças no geral, né? Dando uma geral para quem é novo no canal e tal e não conhece, a gente se mudou para a Irlanda no final de 2021, depois de uma movimentação interna que eu fiz dentro do meu trabalho, que foi mudando de time da América Latina para um time da região da EMEA, que eles chamam, que é Europa, Middle East e África, mas é o time que eu tava. E a vaga em Dublin eu apliquei sem pretensão nenhuma e eu passei. E a gente decidiu ir. E, assim, todo mundo perguntava pra gente nessa época também por que a Irlanda, e o que você vai fazer lá. E, tipo, nunca foi sobre a Irlanda. Desde do momento que a gente pisou lá, inconscientemente e conscientemente, depois de um tempo também, a gente sabia que não era um lugar que a gente queria criar raízes, não era um lugar que a gente queria ficar, e a gente levou e abraçou muito como uma oportunidade, e que em algum momento a gente ia acabar mudando ou trocando a Irlanda por algum lugar, e foi assim que começou o nosso planejamento. A gente pensou em diversos países da União Europeia, porque a gente queria continuar na Europa. Acho que o estilo de vida europeu se encontra muito com o que a gente pensa sobre a vida e sobre equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Muito por causa do padrão e da qualidade de vida e de ideologias também que traz morar na Europa. E aí a gente pensou em 3 países, principalmente, eu acho. A Vitória confirmou depois também. Mas era Portugal, Itália e a Espanha. Eu apliquei para algumas vagas, fiz alguns processos, eu inclusive passei em duas entrevistas para Portugal, que a gente acabou recusando depois por pensar melhor. Na nossa opinião, não vale a pena trocar o Brasil por Portugal, ou não vale a pena também escolher Portugal como nosso próximo destino, simplesmente pelo fato de a cultura ser muito parecida com a cultura do Brasil. Esse é o ponto 1. E a gente não queria, se fosse para ter uma cultura muito, muito parecida com a do Brasil, a gente preferia voltar para o Brasil. E também porque nas nossas áreas de atuação, a gente poderia ter um salário melhor e uma qualidade de vida melhor morando no Brasil do que morando em Portugal. O salário em Portugal, fazendo a conversão do euro, é menor do que o salário que a gente ganharia se voltasse para o Brasil. Beleza, no Brasil não tem a segurança e tudo mais, todo mundo sabe, mas é uma opinião nossa. A gente não achava que fazia sentido. Então, Portugal saiu da lista um pouco meio que logo no começo aí dessa nossa busca por mudança. Efetivamente, a nossa busca começou em março desse ano, de 2024, que foi quando a gente começou a aplicar para vagas e tudo mais. Mas, obviamente, essa ideia já estava na nossa cabeça, já vinha de algum tempo já. O segundo país que a gente pensou foi a Itália, mas a gente não se planejou a longo prazo para ir para a Itália. A gente tomou a decisão de escolher a Espanha e escolher aperfeiçoar o nosso espanhol 1 ano antes da gente mudar. Foi exatamente 1 ano antes. Foi em março de 2023, acho que a gente começou a fazer aulas de espanhol. E foi ali que a gente tomou a nossa decisão, que ia ficar entre Portugal e Espanha. Para vocês pode ter parecido que foi do nada a nossa mudança, mas obviamente não foi. Como eu disse, a gente já estava se planejando há mais de 1 ano vir para a Espanha por diversas razões, razões como o clima, a qualidade de vida, os salários que eram mais altos do que em Portugal, por exemplo, cultura, disponibilidade, que aí entra o porquê que a gente escolheu Madrid, uma cidade grande, com uma rede de transporte público boa, e todos os pontos que a gente talvez deve ter trazido como motivos pelos quais a gente estava saindo da Irlanda. Se vocês voltarem nesse vídeo, vocês vão ver que muita coisa dá match com a nossa escolha por Madrid. Mas a Vitória vai falar um pouco melhor depois para vocês
questão de procura de trabalho, da língua e algumas outras coisinhas aí. Voltei, eu fui fazer as unhas hoje, coisa que eu não faço há muitos anos, e tá aí mais uma confirmação do quanto vai mudar, eu acho, o nosso estilo de vida, exatamente por conta do custo de vida aqui. Enfim, como o Enzo comentou, há um ano atrás a gente começou a aula de espanhol sem muita pretensão, a gente tinha um sonho de talvez mudar, mas a gente tinha muitos medos em relação à língua e a gente ouvia muito, e você ouve muitas pessoas falando que o salário aqui na Espanha é muito menor e que, enfim, por mais que seja o custo de vida seja menor, o salário era muito menor. Então a gente tinha ainda esses medos, esses preconceitos, e também tinha a questão do processo, a gente tinha pesquisado lá atrás, e o processo do visto também, eu tinha muito medo de voltar para estaca zero e ter que ficar um tempo sem trabalhar de novo, como eu fiquei na Irlanda e tudo mais. Eu ainda estava me estabilizando, mas enfim, era um sonho, mas a gente não tinha muita pretensão de sair. E aí lá em março, quando a gente decidiu sair, eu comecei a focar em aplicar para vagas remotas, 100% remotas, para que eu tentasse continuar trabalhando enquanto eu esperava meu visto aqui, que vai ser um visto por ser esposa de eu não sei direito o nome do visto. A residência, na verdade, por ser familiar europeu, por conta do Tratado da União Europeia, e isso qualquer país da União Europeia, se você é familiar de europeu, você pode ir lá e aplicar para esse visto e você tem direito de residência. Então eu aplico agora e esse visto provavelmente vai me dar estadia por 5 anos, não sei, isso foi na Irlanda e provavelmente vai ser muito parecido aqui. Obviamente eu não estava tranquila com o meu espanhol, eu tinha muitas inseguranças, mas na minha cabeça eu já tenho não, então por que não aplicar, né? E uma dica que na verdade a gente não fez, porque a gente teve um pouco de medo, assim, a gente estava um pouco inseguro se iria dar certo ou não, mas uma coisa que ajuda muito é mudar a localização do LinkedIn pro país que você está buscando vagas. A gente inclusive mudou para cá e quando a gente chegou aqui, mudou, no dia seguinte a gente recebeu propostas no LinkedIn daqui. Então isso é algo que ajuda muito, então se você tá com esse foco, é uma dica que funciona. Mas a gente não fez isso e mesmo assim teve propostas, enfim. Mas que eu tava muito insegura com o meu espanhol, eu botei na minha cabeça que eu já tinha um não, então eu ia fazer assim mesmo. Então eu fui chamada para 3 empresas, 3 entrevistas, apliquei para muitas vagas. Muitas e muitas vagas pelo LinkedIn, a gente usa mais o LinkedIn mesmo. Apliquei para milhões de vagas no LinkedIn, fui chamada para 3 delas e realmente muitas pessoas me perguntavam tipo, mas essa vaga é na Espanha, você quer se realocar para Espanha? Eu falava, sim, por isso que eu estou aplicando para essa vaga. Então tem essa dúvida, mas ainda assim eu fui chamada para 3 delas. Inclusive no começo eu estava pedindo para que me dessem um visto. E foi super tranquilo, teve empresas que falaram que me dariam o visto, a gente só não conseguiu ir pra frente porque eu só tenho tecnólogo, não tenho faculdade mesmo, bacharel, então ia ser um pouco mais complicado, enfim, por fim acabou não dando certo, mas só pra dizer que existe a possibilidade e tem sim empresas que estão dispostas a dar o visto, se ela precisa da sua qualificação e do que você pode oferecer para a empresa. Então não se prende, não fica com esses medos de que não vou aplicar porque não vai dar certo, porque às vezes dá. E é só você encontrar a empresa certa que está procurando pelo seu perfil e pode dar certo. Em relação ao salário, como a gente comentou, a gente deu uma boa pesquisada em Reddit, inclusive os salários de Portugal tinham um Reddit muito bom que as pessoas colocavam informação sobre o salário, Reddit, sites em geral, né? A gente encontrava informações sobre salário e a gente viu que dava sim para pedir um salário parecido com o que a gente ganhava na Irlanda, que é um salário bom, considerado para a Espanha um salário bem bom. E uma coisa que a gente percebeu é que as consultorias, elas tendem a te dar um salário muito menor, porque obviamente elas têm uma taxa e às vezes a empresa te paga
4 mil para você, só que 2 mil fica com a consultoria, por exemplo. Então, pode ser uma boa porta de entrada, porque as consultorias são as que têm mais vagas e as que estão dispostas a dar os vistos e tudo mais. Mas é bom ter em consideração que as consultorias, os salários vão ser bem mais baixos. Então, às vezes, você recebe uma proposta de uma consultoria, acha que o salário é muito baixo, acha que é igual e normalmente não é. Normalmente, nas consultorias, você vai receber muito menos do que na empresa final. Só para falar um pouco do nosso processo de mudança, coincidentemente eu aceitei uma proposta que oferecia um pacote de relocação. No pacote da minha empresa, eles ofereceram 2 meses de acomodação temporária, que é onde a gente está hoje, um valor X para poder usar para toda a relocação, para contratar diversos serviços que eu precisava. Então, a gente pegou um transfer para ir da nossa casa lá em Dublin até o aeroporto, eles cobriram. A gente mostrou o armazém no vídeo passado, eles cobriram. A gente veio de passagem aérea Iberia com 4 malas extras, tudo foi coberto também. Além disso, eles também me ofereceram consultoria em advocacia, então eles fizeram todo o meu processo, que aqui na Espanha, para cidadão europeu também você tem uma burocraciazinha que você precisa fazer, você precisa gerar seu número, um número que chama NIE, que é um número de estrangeiro que mora aqui, mesmo sendo cidadão europeu, tem um número particular só para casos assim. Então eu tive que fazer, eles resolveram a papelada das burocracias para mim. Agora a tarjeta de residência da Vitória, que é a permanência de residência que ela explicou aí, também eles estão resolvendo. Eles estão me dando consultoria também em processos diferentes de taxas, né, imposto, de imposto basicamente, e também deram um pacote, deram uma consultoria de um time para ajudar a gente a buscar o nosso novo aluguel, ou se a gente fosse comprar direto, eles iam dar todo esse suporte pra gente. Então, basicamente é isso. Pra gente escolher os provedores que ficaram pela gente, a gente basicamente faz pesquisas, gente. O Reddit é uma fonte de pesquisa absurdamente boa que quase ninguém usa. ChatGPT, as AIs estão aí também para você perguntar para elas, qual que é as empresas boas que fazem relocação da Irlanda para a Espanha. E aí você vai fazendo pesquisas, você pede para ler contratos e ver cláusulas e coisas assim. Foi o que a gente fez para definir a empresa que a gente pagou para fazer a nossa mudança, que isso foi escolha nossa, não teve indicação deles, não teve nada. Com o valor X da empresa que eles estão me provendo, eu tenho cláusulas no contrato que eu tenho que cumprir, porque senão eu tenho que pagar eles por todo esse pacote que eles estão me dando. O que eu posso falar para vocês é que, não foi caro essa relocação da Irlanda para cá. A gente enviou 15 caixas, mais 3, 4 móveis, e não saiu um valor absurdo, saiu um valor super de boa. Mas se você está saindo do Brasil e pretende vir morar aqui, eu acho que vocês têm que vir do zero. Tem que vir com 2, 3 malas mesmo, deixa móvel, essas coisas, e começa a vida de novo. Foi o que a gente fez na Irlanda. Da Irlanda para cá a gente já veio mais mal acostumado, mas é porque é um caminho muito menor do que se você está saindo do Brasil para vir para cá. Basicamente isso. Foi dessa maneira que a gente veio parar em Madrid. Foram esses planos que a gente traçou. Parece tudo muito simples, tudo muito fácil, mas precisa ter uma força psicológica muito grande e estar muito bem preparado psicologicamente para fazer essas mudanças. Eu diria que todo mundo que quer fazer, pode fazer. O que pesa mais é aqui, ó. O resto você consegue fazer o que você quiser. E isso não é papo de coach nem nada. Eu simplesmente acho. Faça antes que você se arrependa. É melhor você vir, errar e fazer e saber, eu não consigo, vou virar as costas e vou embora, e também não tem nada de errado com isso, do que você só ficar pensando e supondo e tentando ver uma vida que você vai ter aqui ou uma vida que você vai deixar de ter e ficar só elucubrando em vez de tomar ação e, não sei, morrer sem efetuar essa ideia. Então, venha, dê a cara a tapa, se errou, se deu tudo errado,
você volta, você faz de novo, você começa de novo. É isso que a vida é sobre sempre, não? Realmente eu encerro o vídeo aqui. É isso. Se vocês tiverem mais perguntas, manda nos comentários. Manda mensagem pra gente no Instagram. A gente fez um Instagram em conjunto agora. Vamos começar a popular ali. Cada vez mais um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de coisa ali. Se você estiver pensando na Espanha por um motivo, se você estiver pensando na Irlanda por outro, manda mensagem. A gente tenta ajudar, a gente sabe algumas coisas. A gente passou por diferentes processos de migração também, por mais as facilidades que a gente tem por causa do meu passaporte. Mas é isso. Deixa um like, solta um comentário aí se você tiver dúvida, igual eu falei. E a gente se vê no domingo com mais vídeo daqui.